Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato. Eu não sei se vocês perceberam, mas para além de eu falar nessa minha série de vídeos sobre autores que escrevem a literatura brasileira contemporânea, brasileira ou não, no caso lá da Sophie Calle, eu estou tentando apontar aqui alguns pontos que a gente encontra com frequência dentro dessas produções literárias e que de certo modo a gente poderia, assim como a gente faz lá com o romantismo, as características do romantismo são essas. Então essa minha série de vídeos eu estou tentando aqui elencar algumas das características dessa literatura mais contemporânea. Não sei se eu estou conseguindo fazer isso porque é uma imensidão de pessoas produzindo de maneiras totalmente diferentes. Mas enfim, esse é um dos intentos. E uma das características principais dentro dessas produções é a questão da cidade, da representação da cidade. Então nesse vídeo aqui eu vou tentar entender como que a cidade ela aparece não apenas no conteúdo desse texto, mas como que essa cidade influencia inclusive na forma que o texto assume. E como eu disse para vocês naquele meu vídeo sobre o Cidade Livre, do João Almino, que o link vai estar lá embaixo, como eu disse então para vocês naquele vídeo, antes você sempre tinha na ideia da representação da cidade, estava colada a ideia do progresso, a ideia da utopia. A cidade era o lugar onde as coisas iriam acontecer e essas coisas aconteceriam para o bem das outras pessoas. E como eu disse para vocês lá no meu vídeo sobre o Cidade Livre, conforme o tempo foi passando, as pessoas foram percebendo as várias mazelas atreladas a essa ideia de modernidade que estava ali evolucradas, digamos, né, nesse locus que é a cidade. Esse locus que com o passar do tempo foi se tornando um locus literário. Então veja que antes, e é justamente por conta disso, que a literatura contemporânea tem uma relação com a cidade que é uma relação um pouco diferente daquela, por exemplo, que o Mário de Andrade tinha no início do século XX, quando os bondes começaram a ser, enfim, começaram a circular pela cidade de São Paulo. Naquele momento, modernidade era uma coisa e em 2001, modernidade é uma coisa totalmente diferente. A cidade, a relação com a cidade é algo totalmente diferente. Por quê? Porque agora nós começamos a perceber que agora nós estamos colhendo os louros de uma modernidade que de certo modo é desde o princípio ambígua e contraditória. A modernidade ela nasce ancorada na contradição. Por quê? Porque se por um lado ela nasce junto ali da Revolução Francesa com aqueles ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, por outro ela também se encora na Revolução Industrial, que é onde se intensifica a questão do capitalismo. E o capitalismo, juntamente com essa ideia, o capitalismo ele não tem lugar para essa ideia da igualdade, sobretudo se a gente for pensar na igualdade social. E só agora é que a gente começou a perceber essas questões, como essas duas questões são contraditórias e como que isso vai influenciar no modo de vida das pessoas. Então é pensando em tudo isso que eu vou tentar falar aqui um pouquinho deste livro, que é um romance. A maioria das pessoas pensa que esse livro aqui é um livro de contos, mas na verdade não, porque os vários capítulos deste romance, eles não têm relação uns com os outros, pelo menos não uma relação aparente. Então as pessoas sempre, eu vejo as pessoas sempre falando que isso daqui é um livro de contos, mas vamos tomar um pouco de cuidado. Muito bem. E daí, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque este livro aqui, então, ele vai se passar em um único dia e em um único lugar, que é a cidade de São Paulo. E daí eu tenho que fazer um parêntese nesse vídeo e dizer o seguinte. Eu não vou contar história de livro para ninguém. Se você quer ler o livro, se você quer saber da história do livro, leia. É um livro curtinho, você vai ler rápido e é muito mais prazeroso do que você ficar aqui me ouvindo por meia hora. Então eu já digo isso para que você não perca o tempo da sua vida e vá fazer algo de mais útil se você só quer saber da historinha do livro, ok? Ok. Bom, fecha parênteses. Então veja aqui, com a modernidade se inicia um processo de aumento, primeiro, das multidões que vão... É claro, primeiro um aumento dos centros urbanos, eles vão começando a ficar cada vez maiores. O que gera um aumento do número de pessoas, né? A multidão começa a se instalar nesses centros urbanos.
há também um aumento na velocidade e no progresso tecnológico. E tudo isso vai interferir, e essa interferência ela não é só uma interferência como circunstância externa, mas essas questões todas elas vão interferir na hora de se produzir um texto literário. Como que a cidade de São Paulo, mais do que tema, ela vai ser formalizada aqui pelo Luiz Rufato. Isso acontece em vários outros textos e vários outros livros, mas eu resolvi falar aqui deste, porque esse para mim é um livro assim em que isso acontece de maneira exemplar dentro dessas últimas produções literárias aqui e tal. Mas enfim. Então veja que justamente por se ancorar nessas contradições todas, a modernidade é um período cheio de tensões. E essas tensões da modernidade, elas vão todas se agrupar em um mesmo lugar, que é a cidade. O locus, e a cidade ela foi se tornando um locus literário, ela foi se tornando um tema que com frequência foi sendo visitado e revisitado ao longo de toda a história literária, não só aqui do Brasil, mas de uma maneira geral. Então, essas novas formas de produção e de consumo, essas novas relações de trabalho, essas novas relações afetivas que vieram com a modernidade, tudo isso vai, de certo modo, pautar, vai delimitar a vida urbana. De modo que representar a cidade é representar as pessoas que estão morando nessa cidade. Porque assim como eu disse para vocês lá no meu vídeo sobre Cidade Livre, e daí você percebe que os meus vídeos eles vão se interligando uns nos outros, de modo que seria interessante se você assistisse todos, pelo menos dentro desse projeto da literatura contemporânea. Como eu disse para vocês naquele meu vídeo, a geografia mesmo de uma cidade, ela não diz respeito só à cidade em si, mas até mesmo às pessoas que moram nessa cidade. Já eu usei o exemplo aqui de São Carlos, que é uma cidade com muita ladeira, e daí o número de pessoas que andam de bicicleta aqui é muito menor do que o número de pessoas que andam de bicicleta, por exemplo, sei lá, em Campinas, que é um pouco mais plana do que aqui. E não só porque o número de habitantes de lá é maior, mas porque o número de a possibilidade de andar de bicicleta lá é mais viável do que aqui, porque aqui como tem muita ladeira, você vai se cansar mais se você andar de bicicleta. Mas enfim. Então veja aqui. E eu estou dizendo tudo isso para poder fazer com que vocês entendam que a questão da representar a cidade não é só representar um espaço físico. Representar a cidade de certo modo, fazer uma metáfora sobre uma nova forma ficcional quando a gente pensa aqui no Luiz Rufato. Porque aqui a cidade ela não vai ser só um cenário. A cidade de São Paulo ela vai ser um personagem, ela vai ser um motivo, ela vai ser um tema sobre o qual ele vai se debruçar. E a cidade de São Paulo vai ser uma linguagem. E essa questão da linguagem aqui, que representa a cidade, se dá por meio da fragmentação. Então, se você tiver a oportunidade de um dia ir e procurar e abrir este livro numa livraria, eu sugiro que você faça isso. Porque são 70 trechos, né, 70 capítulos, que não se conectam um com o outro. Então eles estão ali organizados de uma maneira um pouco caótica. E esse caos causado pela fragmentação, que é uma fragmentação da linguagem, acaba de certo modo sendo uma representação de todo aquele caos urbano que a gente tem quando a gente se depara com a cidade de São Paulo. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu fui à cidade de São Paulo, eu fiquei assim, embasbacado, porque é um lugar assustador à primeira vista. Então veja que a partir do momento em que nós temos que representar uma cidade que é caótica, o nosso modo de representação também será, de certo modo, caótico. E é isso que a gente vê aqui dentro do livro do Rufato. Então aqui nós temos vários tipos de texto que, de certo modo, vão não só preencher essa cidade retratada no livro, mas também vão poluir essa cidade aqui que ele vai criando. Essas várias contradições, essas várias descrições de lugares sujos, enfim, tudo isso vai contribuir para que a gente crie no próprio livro uma cidade que a gente fala, ok, essa daqui é a melhor forma de se representar São Paulo
do início do século XXI. Então aqui nós temos recorte de jornal, nós temos trechos de revista, nós temos lista de compra, nós temos lista de livros, nós temos cardápio, nós temos bilhete, nós temos versículos da Bíblia, nós temos horóscopos, anúncios publicitários, trechos aqui que se assemelham a contos, outros que se assemelham a poemas, outros que se assemelham a crônicas, e por aí vai. Então veja aqui, e tudo isso de uma maneira que não existe algo assim, uma organização explícita. Apesar desses trechos virem numerados, você pode ler eles na ordem que você quiser, que não vai fazer muita diferença. Porque a impressão que eu tenho lendo este tipo de livro aqui é que ele cria hipertextos. Sabe quando você vai em um site na internet, e daí você clica numa palavra, ela te dimensiona não, como é o nome disso? Redireciona para outro lugar, e daí você clica em outra palavra, você vai para outro. A impressão que eu tenho é que o Rufato ele se apropria dessa linguagem própria da internet para poder fazer aqui a construção. É como se um texto ligasse a uma realidade externa que vai, de certo modo, ligando a outras realidades externas e por aí vai. E justamente por conta disso tudo, a gente poderia dizer que este livro aqui ele tem uma construção extremamente caleidoscópica. Então, esse caos textual que a gente vai vendo aqui, ele vai, de certo modo, reproduzir todo aquele caos urbano que a gente vê na cidade de São Paulo. A vida desses personagens, ela está organizada ou não de maneira extremamente aleatória. Então, de modo que, como eu disse para vocês, esses números aqui, eles não dizem muito respeito a uma ordem cronológica que você tem que seguir à risca. Você pode ler eles da maneira como vocês quiserem, porque eles todos têm um começo, um meio e um final. Mas enfim, só que a questão que mais me chama a atenção aqui dentro deste livro é a seguinte. Quando a gente pega, por exemplo, lá, porque veja, o Rufato ele não inventou, né, a questão da fragmentação. Se você pega lá o Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade. Se você pega o Zero, do Inácio de Loyola Brandão. Se você pega O Inimigo Íntimo, do Eduardo Lages, que é um livro que já tem vídeo aqui no canal, o que você vai ter é o seguinte. Quando você pega o Memórias Sentimentais de João Miramar, você tem essa fragmentação, mas você está seguindo, você está acompanhando um personagem só. Que é o Miramar. Quando você pega o Zero, do Inácio de Loyola Brandão, ele é mais fragmentado, é uma fragmentação até mais interessante do que aqui a do Eles Eram Muitos Cavalos, mas ainda assim você acompanha, de certo modo, um personagem que é o José que mata ratos em um cinema barato. Se você pega o Inimigo Íntimo, do Eduardo Lages, você é fragmentado, mas você acompanha, de certo modo, ali a vida de um personagem que é o Gui, que você vai ali acompanhando o desenvolvimento dele e tal. Então veja que todos esses exemplos que eu dei aqui, eles são fragmentados, mas eles têm um único foco. Aqui a gente tem a ausência desse foco único. E essa ausência, de certo modo, ela cria um distanciamento. Porque quando você está começando a se apegar a uma personagem, muda e daí você tem que deixar ela para trás e seguir para frente. Sabe assim? Então, essa ausência de um foco narrativo único gera, primeiro, essa questão desse distanciamento e, segundo, gera uma radicalização na percepção que a gente tem das desigualdades sociais que vão sendo tratadas aqui. Porque cada pessoa sente e é afetada pela desigualdade de uma maneira diferente. Então veja que a forma aqui, ela expressa um conteúdo que é muito interessante para a sua leitura do livro. Então, nesse sentido, é uma fragmentação de outra ordem. É uma fragmentação que a gente não viu lá no Miramar e não viu lá no Zero, por exemplo. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior, ou que, enfim, estou dizendo que são coisas diferentes, com propósitos diferentes e que dão certo de diferentes modos. Então tudo isso para dizer que o que importa aqui não é só o espaço, mas é como esse espaço vai ser representado e como esse espaço vai influenciar nas relações humanas. A maioria desses personagens aqui
é composta por pessoas extremamente anônimas. Então é um vendedor, é o ambulante, é o camelô e por aí vai. Só que ele consegue, o fato é que ele consegue representar esses vários marginalizados, digamos, fugindo daqueles estereótipos que eu falei para vocês naquele meu vídeo sobre literatura marginal, cujo link também vai estar lá embaixo. Então, a partir do momento que o Rufato vai criar esse romance por meio de várias perspectivas diferentes, ele vai, de certo modo, quebrar com essa ideia hegemônica que digamos, sustenta a base dos estereótipos. Então, isso é uma coisa muito interessante que ele faz aqui e que, de certo modo, serve aqui de um bom exemplo de livro que trata também dessa questão marginal, ao contrário de alguns outros, como o que eu citei lá naquele meu vídeo sobre a literatura marginal. Mas enfim, o fato é que nós estamos aqui diante dessa temática que de certo modo vai falar da questão da marginalidade, das pessoas desprivilegiadas. E daí é que vem a importância da forma para, digamos, complementar esse conteúdo. Por quê? Para poder falar dessas pessoas desprivilegiadas, ele vai e se aproveita de textos que não são privilegiados quando a gente pensa dentro da literatura. Então é a lista de compras, então é a carta, então é o bilhete, é o anúncio publicitário, é o texto do horóscopo e por aí vai. Tanto que o romance começa assim. Eu vou ler o segundo fragmento dele aqui. Se chama O Tempo. Hoje na capital o céu estará variando de nublado e parcialmente nublado. Temperatura mínima 14 graus, máxima 23. Qualidade do ar oscilando de regular a boa. O sol nasce às 6h42 e se põe às 17h27. A lua é crescente. Veja, esse não é o tipo de texto que a gente olharia e falar assim, nossa, isso é um texto literário. Mas ele vai se apropriar disso na construção do seu romance. Porque como esse é um gênero que não é privilegiado, e ele vai tratar de questões que tangem pessoas que não são privilegiadas também, ele vai e dá uma liga, digamos, entre forma e conteúdo. Outro exemplo é o trecho 24, que se chama Uma Estante, e você tem uma lista de livros. Então tem lá Hitler, Joaquim Fest, Marketing Básico, Marcos Cobra, O Vermelho e o Negro, Stendhal, O Preço da Guerra, do Hans Killian, As Aventuras de Sherlock Holmes, Conan Doyle, As Valquírias, Paulo Coelho, Brasil, Potência Frustrada, do Limeira Tejo, Teresa Batista Cansada de Guerra, do Jorge Amado, e por aí vai. Então veja, isso não é um texto literário, assim, não estou dizendo que ele não fez literatura, o que eu estou dizendo é que ele se apropria de textos que não são usualmente considerados literários para poder dar liga aqui. Por quê? Porque ele vai tratar de assuntos que a gente finge que não vê, que a gente finge que não existe. Então veja que isso é mais uma vez algo muito interessante. E daí tem outra questão também. A partir do momento em que ele vai, recolhe esses vários textos e dá um nome disso, um nome para isso de romance, ele está, de certo modo, pulverizando um gênero que, como disse lá o Lukács, que é um teórico belga, se não me engano, sei lá de onde que ele era, mas o Lukács ele tem um livro chamado A Teoria do Romance, em que ele diz que o romance é a epopeia burguesa, porque a burguesia tinha vontade de se ver representada na arte, e daí surge o romance como forma de suprir essa necessidade. Então, a partir do momento em que o Luiz Rufato vai e pulveriza o romance, ele está pulverizando uma forma de representação. E ao fazer isso, ele vai inscrever no texto uma marca de autoria, porque ele está dizendo assim, porque veja, a partir do momento em que você tem essa profusão de textos, e a partir do momento em que você tem a ausência de um foco único, você tem um apagamento de um autor. Só que aí ele vai e faz isso de modo que você perceba que existe alguém organizando tudo aquilo ali, ou desorganizando tudo aquilo ali. Então, ao mesmo tempo em que ele apaga um foco único, ele vai e se inscreve e se insere dentro do texto. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu não quero ser visto, eu não quero opinar, eu quero que essas pessoas que não têm voz geralmente possam falar por si próprias aqui dentro deste texto. Então, é muito curioso. Então veja, como esse texto ele tem uma série de possibilidades de leitura que eu estou simplesmente elencando aqui
para que vocês percebam como essa questão da cidade vai desaguando em várias fontes, digamos assim. Então veja aqui, outra questão que eu toquei quando eu falei lá da questão da literatura marginal foi que o nível de descrição é um nível muito alto. Isso acontece aqui também. Ele vai... É claro, tem momentos aqui em que a gente tem algo que é muito próximo de uma prosa poética, mas há vários momentos que são extremamente descritivos. E essa descrição, que é uma descrição objetiva, ela está eivada, ela está contaminada, digamos, por uma descrição da própria descrição. A partir do momento, porque a ideia da descrição é você apaga um autor e fala, olha, isso daqui é tão próximo do real que poderia existir independentemente, poderia estar ali no mundo. A partir do momento em que você vai e fragmenta um texto, faz um monte de descrições em um trecho e não faz um monte de descrições em outro, a partir do momento em que você vai e coloca uma receita de bolo junto com um conto e fala que essas duas coisas junto formam um romance, você está, de certo modo, descrevendo a maneira como você construiu esse texto. Você está fazendo com que o referente seja o próprio texto. E a partir do momento em que você faz isso, você está rompendo com aquela ideia da mímese aristotélica que eu falei em um vídeo lá para trás nesse canal, né, que foi o meu vídeo sobre a verossimilhança, porque até então você tinha a ideia de que o texto ele imitava o mundo. Aqui o texto ele está imitando outros textos. Porque o que a gente tem aqui, é claro, é uma lista de supermercado. Mas não é uma lista de supermercado, porque é um texto que imita uma lista de supermercado. Então veja que é aquilo que um teórico chamado Baudrillard, ele diz que a arte ela não precisa mais do mundo real. Ela tem cada vez mais uma validade autônoma, uma validade, ela pode funcionar de maneira autônoma do mundo. E é por isso que, por exemplo, nos dá um choque muito grande ler no quadro do Magritte que aquilo não é um cachimbo, porque a imagem é a imagem de um cachimbo, só que a legenda lá, Ceci n'est pas une pipe, está dizendo pra gente, olha, por mais que isso se pareça, isso não é. Essa discrepância entre a imagem e o texto é algo que, de certo modo, se liga a essa questão que o Baudrillard vai chamar lá de hiperrealidade, porque a arte agora ela se tornou algo que está acima do real. A arte agora ela se ancora em uma própria realidade. A partir do momento que você vai e coloca vários textos aqui, você está construindo um texto a partir de outros. Você não está mais precisando do real, né? E tudo isso, então, de certo modo, vai ser uma constante dentro da literatura, desde lá, por exemplo, das vanguardas até os dias de hoje. Então, desde o fim do século XIX, pelo menos, criou-se uma tradição de representar não apenas de representar a cidade, mas se criou enquanto objeto, mas se criou toda uma tradição que diz respeito ao modo de se representar essa cidade. Pense aí, por exemplo, no que o Inácio de Loyola Brandão fez no Zero, do que o Mário de Andrade fez no Paulicéia Desvairada, o que, por exemplo, o Baudelaire fez em textos como O Pintor da Vida Moderna, que é um artigo que ele fez para o jornal falando de um determinado artista da época. Por exemplo, um outro texto dele em que ele faz isso é um chamado Sobre a Ideia... Como é que é? Sobre a Ideia de Progresso aplicada às Belas Artes. Outro livro em que ele faz isso é o Pequenos Poemas em Prosa, ou Spleen de Paris. Então veja que são vários textos em que ele vai se utilizando de representações da cidade que a gente vê até hoje em dia, ainda que de modo diferente. Aí você tem o Mário de Andrade, você tem o Oswald de Andrade, você tem o Inácio de Loyola Brandão, você tem o Eduardo Lages. Fora daqui você tem a Virginia Woolf com Mrs. Dalloway. Você tem o Joyce com o Dublinenses. E é uma coisa muito curiosa, porque esse texto do Joyce, o Dubliners, ele é um texto que eu já vi traduções dele como Gente de Dublin. E daí você vê a diferença entre uma escolha
e outra. Porque ele poderia ter colocado lá People of Dublin, ou enfim, seja lá como for. Mas a partir do momento em que ele diz Dubliners, ele está dizendo que aquelas pessoas são a cidade. A partir do momento em que o tradutor vai e coloca como gente de Dublin, ele está dizendo, olha, essas pessoas estão na cidade. E dentro da modernidade isso não funciona mais. Estar na cidade é ser a cidade. É diferente, por exemplo, do Shakespeare que escreveu O Mouro de Veneza. Né? Ele poderia, se fosse hoje em dia, talvez ele escrevesse, sei lá, O Mouro Veneziano. Mas não, a partir do momento que você vai e coloca O Mouro de Veneza, você está dizendo, olha, ele está na cidade, mas ele não faz parte daquela realidade, não faz parte daquela comunidade. Então veja que tudo isso é muito curioso para que você possa, então, chegar e ler aqui o Eles Eram Muitos Cavalos. Por um momento eu esqueci o nome do livro, mas enfim. Outra questão que é muito importante para que você possa chegar a este livro é a questão da materialidade. Por quê? Porque aqui a gente tem vários recursos tipográficos dentro deste livro. Agora, eu ia falar, agora eu não vou achar nenhum, mas eu achei. Agora, por exemplo, você tem então aqui diferentes fontes, diferentes tipos, como falo, de diferentes tamanhos. Você tem letras que estão em negrito, letras que estão em itálico, letras que estão sublinhadas, letras que estão normais, e por aí vai. Então, a questão da materialidade se exprime por esses vários recursos tipográficos que o Rufato utiliza, se exprime pelo diálogo que ele faz aqui com o suprematismo, porque a última, digamos, o penúltimo trecho do romance é isso daqui. São essas duas páginas que tem um quadrado branco sobre um quadrado preto sobre o fundo branco, que de certo modo vai dialogar com aquela obra do Malevich. E daí você pega todo o histórico do suprematismo e isso causa uma leitura diferente dentro aqui deste livro. Porque o suprematismo dizia basicamente, o choque que dá é que a gente não consegue codificar a realidade. E daí você pensa nisso em um livro como este, que é o caos em pessoa, digamos assim, é algo muito curioso. E você tem, é claro, a questão da fragmentação. Porque a fragmentação ela é um recurso estético próprio de linguagem que não é só linguagem literária, mas mesmo da linguagem plástica. Tudo isso vai, de certo modo, criando uma materialidade específica para o livro. E essa materialidade vai interferir na leitura. Então, quando você lê um texto que está em itálico, você tem uma fruição diferente de um texto que está em negrito, por exemplo. E tudo isso, volto a repetir, tem a ver com a questão da cultura de imagem que eu venho falando desde lá da minha série de livros, de vídeos sobre a ditadura. Por quê? Porque você pega, porque o que nós temos, sobretudo depois da televisão, que tem toda aquela ideia de atualizar constantemente algo que já aconteceu, você tem a reprodução do real por meio de algo que é um simulacro, que é a imagem. Então veja que essa ideia da imagem, ela vai influenciar na sua leitura. E essa ideia da imagem vai influenciar no nível de descrições aqui e vai influenciar no tipo de olhar que o Luiz Rufato coloca sobre a cidade de São Paulo. E além disso tudo, a cultura da imagem, como eu disse no meu vídeo lá sobre o Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, essa cultura da imagem cria uma ilusão de simultaneidade que vai ser diferente do cronológico. E daí você pensa nessa diferença entre simultâneo e cronológico, você rompe com a ideia da utopia. E é por isso que um livro como esse, porque a utopia é algo relacionado ao futuro. Se as coisas estão acontecendo simultaneamente, não há uma ideia de futuro. Uma vez que não há uma ideia de futuro, livros como, por exemplo, aqui, o Eles Eram Muitos Cavalos, vão, de certo modo, romper com toda aquela tradição literária que vinha vindo desde lá do fim do século XIX, de representar a cidade como um lugar utópico, como um lugar onde todas as coisas boas vão acontecer, um lugar para onde nós temos que nos dirigir no futuro. Então veja aqui, tudo isso vai acabar criando uma cidade em que nós temos personagens que definitivamente não são heróis. Nós temos aqui pessoas que são assim, criminosos, mas nós temos também
pessoas comuns. Então são vendedores, são crianças que moram em barracos e... lembrei de um trecho aqui agora. Tem um trecho aqui em que o menino ele é roído por ratos dentro de um barraco. Um bebezinho. Então, enfim. Então veja, aquela questão da descrição é forte em alguns trechos aqui. Se você se incomoda com isso, cuidado na hora de ler este livro. Mas enfim. Então você tem vendedores, você tem essas crianças, você tem pregadores que estão indo ali pregar em praça pública a palavra de Deus. Você tem pais de família, mães de família, você tem traficante, você tem bandido, você tem segurança, você tem sequestrador. Você tem um casal que está passando fome e daí precisa roubar coisas no mercado para poder sustentar os filhos. Você tem um outro que o segurança pensa que vai roubar fraldas, mas acaba não roubando. Você tem vendedores ambulantes, você tem estudantes, você tem pessoas que estão à beira da morte, pessoas que acabaram de nascer e por aí vai. E toda essa questão da fragmentação da estrutura, toda essa questão da multiplicidade de perspectivas, toda essa questão dos vários textos que vão sendo utilizados, vão sendo colados aqui pelo Rufato na construção desse romance, tudo isso vai, de certo modo, contribuir para a construção de uma representação da cidade de São Paulo que é a mais próxima possível da realidade quando a gente pensa em hoje em dia, nessa questão de representar a cidade. Porque a cidade de São Paulo é marcada pela desigualdade, pela diferença, pelo caos, pela estratificação social e por aí pela violência, pela multidão, pelos ambientes quase claustrofóbicos, mesmo que a céu aberto, pela pobreza em alguns momentos e pela riqueza em vários outros, quando a gente pensa lá em bairros como Morumbi, por exemplo, e por aí afora. Então veja que, como eu disse para vocês no início desse vídeo, eu não contei nada do romance para vocês. Não sei se você percebeu isso. O que eu mostrei aqui nesse vídeo para vocês foi como que a cidade aparece na forma e no conteúdo, e daí você é que vai ter que poder ler o conteúdo para poder encaixá-lo dentro desta forma que eu fui tentando linkar aqui para vocês. Enfim, eu não vou falar mais nada porque esse vídeo já ficou gigantesco. E é isso. Eu não sei se já comentei com vocês, mas esse daqui é um dos meus livros preferidos dentro da literatura, sei lá, dos anos 2000 pra cá. E esse daqui é um livro que eu acho que ele é genial. Assim como eu falei isso lá do Cidade Livre também, repito aqui sobre o Luiz Rufato. Eu acho que é um dos grandes escritores da nossa literatura atualmente. Eu acho que vale a pena você começar logo de cara aqui com Eles Eram Muitos Cavalos, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso tenha ficado alguma dúvida ou enfim alguma sugestão, alguma coisa, não esqueça de dizer lá embaixo também. E é claro, o mesmo serve se você não tiver gostado desse vídeo. Diga lá embaixo também o que é que você sugere que eu faça para que possa, enfim, melhorar para as próximas vezes. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!